Bem-vindo de volta a mais um episódio de E aí, Professor? Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos membros que nos ajudam a produzir esses vídeos e a mantê-los gratuito para você. Muito obrigado, e se você deseja se tornar um membro, você pode seguir as instruções nos links que nós deixamos abaixo. Olá, Walter. É bom vê-lo novamente. Nós tivemos alguns comentários em nosso vídeo anterior que mencionavam sobre as diferentes traduções da Bíblia. E você já foi conhecido várias vezes por causa dos seus pontos de vista sobre as traduções da Bíblia. Mas as pessoas também dizem que você usa só a versão King James. E eu gostaria de discutir essas questões com você nesse episódio. Mas, por favor, ore para nós, porque isso é necessário para que a obra do Espírito Santo trabalhe em nós. Vamos orar. Nosso amoroso Pai Celeste, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é uma luz para os nossos caminhos. E é importante que sejamos cuidadosos ao tratar desse assunto. E, portanto, eu oro para que o Senhor esteja conosco e nos ilumine com seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Bem, você disse que eu sou o homem que usa apenas a versão King James da Bíblia? Bem, vamos deixar isso bem claro. Eu não sou o homem que usa apenas King James. Eu sou o homem que usa apenas o texto recebido. Há uma diferença grande nisso, porque existem inúmeras traduções da Bíblia que usam o texto recebido. Então, qual foi a Bíblia que Martinho Lutero escreveu? A propósito, aqui temos um maravilhoso exemplar. Esse é um exemplar da Bíblia de Martinho Lutero. É toda moldada e cheia de beleza, cheia de ilustrações. É uma Bíblia muito bonita e é baseada no texto recebido. Então, como eu posso ser o homem que usa apenas a versão King James, sendo que essa Bíblia foi escrita em minha língua materna? Então, vamos nos livrar desse equívoco logo de cara. A questão é muito complexa. É uma questão muito profunda, é uma questão muito emocional. E para fazer justiça, precisamos abordá-lo com muito cuidado. A questão é, o que acreditamos sobre esse livro maravilhoso? Essa é uma versão King James, é a minha Bíblia atual, e nem sempre foi a minha Bíblia atual. Eu comecei com a nova versão internacional, e eu as estudei, e eu tenho duas dessas Bíblias, e estão totalmente desintegradas pelo uso. E é através de um processo, vamos dizer, de crescimento, que eu percebi que existiam algumas anomalias nessas versões, que me fizeram mudar para uma Bíblia que era baseada no texto recebido, que por sinal era a nova King James. E eu tenho muitas King James, que também estão bem usadas, e eventualmente eu estou agora no texto recebido, na versão King James. E por que isso? E por que essa progressão? Traduções modernas, e isso é um consenso dos editores e dos comitês que as produzem, são o que chamamos de texto eclético ou crítica textual. O texto eclético pega informações de vários pensadores do mundo que determinam o que os manuscritos originais da Bíblia dizem. Agora, como abordarmos a palavra de Deus? É um livro inspirado?
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então devemos saber, essa é a palavra de Deus? Agora, o texto eclético pode conter a palavra de Deus, mas isso não significa que é a palavra de Deus. Eu gostaria de saber o que Deus disse e não o que alguém acha que Deus disse. É uma diferença muito grande. E se olharmos para as abordagens que temos no mundo, existem milhares de interpretações diferentes sobre o que as pessoas acham que Deus disse. Então, é como seguir coisas de segunda ou terceira mão, através de muitas fontes, e você acaba não sabendo o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Então, eu quero ter uma Bíblia que é uma tradução direta do que Deus disse. Se eu quiser saber o que um indivíduo em particular, respeitado ou não no mundo, tem a dizer, eu sempre posso ir e pesquisar seus comentários na Bíblia ou nos comentários bíblicos, mas primeiramente e mais importante, eu quero saber o que Deus disse. Então, eu quero me comunicar com o Deus que eu acredito ter inspirado esse livro e pedir para Ele, Senhor, me ajude a entender esse livro. Eu quero saber o que o Senhor disse. E se eu basear meus estudos nisso, então eu posso confiar no fato de que o Espírito Santo vai me guiar. Se eu não entender algo, no conselho de muitos, há sabedoria. E eu posso ver o que várias pessoas têm a dizer sobre aquela questão. Mas eu quero saber o que ele disse. Agora, há uma coisa a dizer sobre a inspiração desse livro. Inspiração sem preservação é inútil. Porque se a ortografia original foi inspirada e não foi preservada, então como eu sei que essa é a palavra de Deus? Poderia ter sido qualquer coisa, certo? Eu quero saber se essa é a palavra inspirada de Deus. Agora, a Bíblia não diz claramente que esse livro não é apenas um livro inspirado, onde homens santos foram movidos pelo Espírito de Deus, mas que também foi preservada. E esse livro também é uma aliança. É uma aliança. Agora, isso é muito importante. Aliança é um acordo entre partes. E nesse livro, a Bíblia é uma aliança entre Deus e o homem. Então, precisamos saber exatamente o que essa aliança diz e quem é afetado por essa aliança. Então, digamos que a Bíblia não é apenas o pensamento de Deus. Não é apenas as palavras de Deus, mas é um documento legal, é uma aliança. E documentos legais têm certos critérios. Por exemplo, se você comprar uma propriedade, você pode apenas comprar a propriedade ou devem ter testemunhas de que você realmente se comprometeu a comprar essa propriedade e assim por diante? Uma testemunha é o suficiente? Não. Você tem que ter mais de uma testemunha. Pelo menos duas. Até mesmo a Bíblia diz que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, a palavra deverá ser estabelecida. Então você precisa de testemunhas. Documentos legais têm testemunhas. E o que mais documentos legais requerem? Tem que ter informações muito precisas e exatas sobre as pessoas que estão envolvidas nesse documento legal. Se você, por exemplo, fizer um testamento e você não especifica muito bem como as coisas vão ser distribuídas, vai ser muito confuso para aqueles que fazem parte do testamento, certo?
Então, quão preciso isso deve ser? Você precisa saber exatamente a quem se refere e de quem se está falando em um documento em uma corte legal. E, frequentemente, eles são escritos de uma maneira bem específica. E é interessante que em alguns desses documentos muito importantes, não estou falando sobre questões jurídicas gerais em nível público, mas sobre questões realmente importantes do Supremo Tribunal. Por exemplo, a pontuação. Interessante. Porque uma vírgula no lugar errado pode influenciar uma pessoa a seguir uma direção diferente, onde, se não houver pontuação, então você deve concordar ou discordar das informações fornecidas às partes sem haver prejuízos. Um belo exemplo na Bíblia é: em verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no reino dos céus. Ou, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a vírgula é muito importante onde ela é colocada, porque pode mudar uma teologia inteira. E nos originais não existem essa pontuação. E uma pontuação correta é exatamente o que você encontraria em um documento legal. Agora, por que eu gosto da versão King James? Vou dizer isso com cuidado. Eu não sou um homem só da King James. Por que eu gosto da King James? Eu gosto da King James porque ela é escrita nessa linguagem legal. E além de ter uma linguagem legal, ela também tem uma linguagem poética. É provavelmente a maior obra-prima literária já escrita. E foi gerenciada de tal forma para manter um pouco da beleza do hebraico, do paralelismo e da poesia que a acompanha. E não há outra tradução que retenha isso como a King James tem retido. Não apenas isso, mas porque é uma tradução palavra por palavra, com a retenção da estrutura poética, o que é, em si mesmo, um milagre. Você tem uma estrutura caiástica. E estrutura caiástica é frequentemente baseada em repetição, que encaixa certas ideias para destacar certas partes das Escrituras. E o hebreu é totalmente escrito em estrutura caiástica. Tanto no Velho como no Novo Testamento tem esses atributos. Agora, tem pessoas que dizem que a King James, ou os textos recebidos, são textos expandidos. Exatamente. Agora, por que não é um texto expandido? Porque os manuscritos, nas quais as traduções modernas se baseiam, são mais curtos. Então, qual é o critério certo? Por que nós nunca ouvimos as pessoas dizerem que as traduções modernas são traduções reduzidas? Agora, se esse é um texto expandido, então a outra se torna automaticamente normal. E se for o contrário? E se esse for o original e o outro for um texto encolhido? Por que a King James tem tanta repetição? Por exemplo, se você for ao livro de Apocalipse, onde diz, eu sou o Alfa e o Ômega, e o versículo continua e termina com, eu sou o Alfa e o Ômega. E as pessoas dizem, isso são repetições desnecessárias? Vamos tirar. Uma vez é o suficiente. Me desculpe, mas se você remover essas repetições, você destrói o quiasma. Então, a forma expandida é a correta ou a forma condensada é a correta? Na minha opinião, este não é um texto expandido. Este é o texto original. Agora, o que mais é importante em uma aliança? Você estava falando agora sobre os textos recebidos.
qual que é a diferença entre os textos recebidos e os textos que são usados para as traduções modernas? Existem basicamente dois tipos de manuscritos no mundo hoje. Um é o texto bizantino e o outro é o texto egípcio, texto de Alexandria. São cerca de 45 manuscritos, basicamente, que foram encontrados no deserto do Egito. E é incrível para mim que as pessoas digam que Deus preservou sua palavra no deserto do Egito. E que agora, nos finais dos tempos, nós cavamos e os encontramos. É a declaração mais ridícula que eu já ouvi em minha vida. O texto bizantino é o texto usado em Antioquia, por exemplo, que foi onde a primeira igreja estava, e de lá se espalhou para o mundo inteiro, até a Índia, a China, e todos eles. Então foi para a Europa. Esse foi o texto usado pela igreja primitiva. Agora, a versão de Alexandria era usada em Alexandria e em Roma. Então, Roma agora se torna a conexão principal desses textos achados no deserto, porque Alexandria já não existe mais. Agora, Deus preserva sua palavra na areia do deserto para que algumas gerações no futuro as desenterrem em uma versão moderna, ou ela é preservada sendo implantada na mente dos homens através de várias gerações? Essa é uma questão muito importante. Então, o que aconteceu com esse povo antes do tempo de serem descobertos? Deus os deixou sem Exatamente. testemunha? Então, Deus as deixou sem testemunha? Isso não faz nenhum sentido. Então, quem é o eixo da palavra de Deus? É a hierarquia orgulhosa em Roma? Ou a palavra de Deus veio através dos bizantinos até a Europa, com pessoas associadas aos apóstolos desde o começo, e foram aqueles que nutriram e mantiveram a palavra de Deus viva na mente dos homens. E eles estavam preparados para morrer pela palavra que eles tinham em mãos. E nós temos uma fonte chamada Espírito de Profecia. E o Espírito de Profecia nos diz claramente quais foram os que mantiveram a palavra de Deus sem adulteração: os valdenses. Então, existem todos esses argumentos que dizem que eles chegaram muito tarde. Não, os valdenses vêm desde o primeiro e o segundo século. E você vai ter que negar esses escritos para poder mudar essa visão. Então, talvez eu vou ler para vocês uma declaração sobre essa questão. E está no Grande Conflito Condensado. Vamos deixar o link na descrição para você. As igrejas valdenses se assemelhavam à igreja dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do Papa e do prelado. Eles tinham a Bíblia como a única autoridade infalível. Seus pastores, diferentemente dos nobres sacerdotes de Roma, alimentavam o rebanho de Deus, levando-os aos pastos verdejantes e fontes vivas da sua santa palavra. As pessoas se reuniam não em magníficas igrejas ou grandes catedrais, mas nos vales alpinos ou em tempos de perigo, em alguma fortaleza rochosa, para ouvir as palavras da verdade dos servos de Cristo. Os pastores não apenas pregavam o Evangelho, visitavam os doentes e trabalhavam para promover a harmonia e o amor fraterno. Como Paulo, fabricantes de tendas, cada um aprendeu um ofício pelo qual, se necessária, proveria seu próprio apoio. Na página 43 diz: sua crença religiosa foi fundamentada na palavra de Deus. Esses humildes camponeses, afastados do mundo, não chegaram por si mesmos à verdade em oposição aos dogmas da igreja apóstata. A crença religiosa deles era a herança de seus pais. Eles lutaram pela fé da igreja apostólica.
a igreja do deserto, e não a hierarquia orgulhosa entronizada na grande capital do mundo. Era a verdadeira igreja de Deus, os guardiões do tesouro da verdade que Deus comprometeu ao seu povo para ser entregue ao mundo. Então, quem foram esses que tiveram esses manuscritos, os quais basearam a palavra de Deus? Eles foram os valdenses. Então você tem essas duas linhas. E existem milhares de documentos que foram copiados com muito cuidado através dos séculos que constituem o texto recebido. E é claro, eles estavam acostumados a isso, porque eles incorporavam isso em suas mentes, memorizavam esses textos. Os textos originais não estavam lá. Então o argumento é, pode haver falhas, porque por tanto repetir e copiar, o texto deve ter sido alterado. E isso não é negar a palavra de Deus, que ele preservaria as Escrituras? Absolutamente. Se você acredita em inspiração, você tem que acreditar na preservação. Exatamente. Agora vamos dar uma olhada na linha de Alexandria, que são vaticanos e sinaíticos. Um foi encontrado na biblioteca do Vaticano, bem a tempo de refutar as versões bíblicas que Martinho Lutero produziu com base no texto recebido. E com isso, você tem o uso de uma versão, que é a versão jesuíta. E a propósito, os jesuítas odeiam a palavra de Deus. Eles as chamam de veneno de vespa. E eles a odeiam de verdade. Então eles produziram essa versão que tem Maria esmagando a cabeça da serpente ao invés de Jesus. E é uma versão totalmente espúria. E nesse documento, o Vaticano, obviamente, também se baseava nas primeiras vulgatas de Jerônimo. E então, é claro, quando esse movimento moderno apareceu, eles precisariam de manuscritos, além daqueles dois, para basear as suas traduções. Então, eles acharam os códices cineáticos no Mosteiro de Santa Catarina. Foi Tischendorf que os achou. E é fascinante tudo isso. E além disso, ele não encontrou os escritos completos da primeira vez que ele foi. Não, ele teve que voltar várias vezes. Sim, ele teve que voltar várias vezes para descobrir os novos manuscritos. E por que esses protestantes eram dedicados ao Papa? Isso não faz nenhum sentido para mim. E esse um que foi achado não contém a primeira porção da Bíblia. E tampouco contém a última porção da Bíblia. O livro de Apocalipse desapareceu completamente, e Estcourt e Hort mais tarde se referem ao Vaticano como um oceano de pureza. E quando eles acharam esses manuscritos, havia muitas porções nele que havia sido riscado e mudado e reescrito. Todo o documento estava cheio de mudanças. Será que isso é um indicativo da palavra de Deus, que é imutável? A minha opinião é que, se foi achado em um cesto de lixo, isso deveria continuar lá, porque é aonde, na minha opinião, isso pertence. A Epístola de Barnabás, o documento biológico mais patético que eu já li em minha vida, onde tem mudanças de sexo e a mostela dando luz pela boca, quero dizer, se isso faz parte de um documento inspirado, então o documento inteiro, na minha opinião, é espúrio. Mas a questão é que todas as traduções modernas são basicamente baseadas nessas duas linhas, com esses documentos que foram achados no deserto. Dois indivíduos, Estcourt e Hort. O que é fascinante para mim é que esses dois indivíduos, que eram protestantes, e que ideia inteligente de usar protestantes para trazer essa documentação sobre a qual todas as Bíblias modernas
estão baseadas. Então, eles pegaram basicamente esses dois documentos, produziram um texto grego para o Novo Testamento, através do qual todas as Bíblias modernas estão baseadas. Agora, esses cavalheiros, eles estavam tão longe do protestantismo como o leste está do oeste. E em seus próprios escritos, eles se condenam. Número 1, eles eram marianos, eles acreditavam na evolução, eram evolucionistas, eles desprezavam o texto recebido e escreviam da maneira mais depreciativa contra os textos recebidos. E esses são os documentos nas quais todas as Bíblias modernas estão baseadas. Mas vamos voltar à Bíblia King James, a qual era uma versão protestante. Eu nunca comecei com uma King James. A primeira tradução foi a tradução de Tyndale. E Tyndale, assim como Martinho Lutero, também usou o texto recebido. E então, essa Bíblia foi juntada com outros manuscritos que, a propósito, vieram dos valdenses. E em Genebra, onde os protestantes foram exilados, a tradução da Bíblia, uma das primeiras, a propósito, foi a tradução francesa, onde a Douay era a base. E foi baseada em manuscritos valdenses. A Bíblia de Genebra, a versão em inglês, foi baseada nas traduções de Tyndale e Coverdale. E eles produziram a Bíblia de Genebra, que foi a Bíblia preferida por muitos anos pelos protestantes. De fato, eles a tinham como a preferida. Eles amavam a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, no entanto, tinha um problema para o catolicismo, porque as suas notas de rodapés eram muito diretas. E essas notas revelavam quem era exatamente quem. E eles não tinham nenhum problema em chamar o Papa de anticristo, por exemplo, mostrando quem era o chifre pequeno, quem eram as bestas e etc. E o inglês também era o inglês antigo. A língua inglesa tem mudanças consideráveis até o surgimento da King James em 1611. E o que aconteceu foi que eles decidiram fazer uma tradução bem mais parecida com a linguagem moderna falada naquele tempo, que era o inglês shakespeariano. Então, o rei Tiago, o rei James, ele deu a permissão, não porque ele era uma pessoa religiosa, mas a Bíblia é chamada King James porque ele deu a permissão, mas não poderia ter notas de rodapé. E isso é muito interessante. E o interessante sobre a Bíblia King James é que o comitê que a produziu eram todos protestantes. E eram protestantes fervorosos. E eles acreditavam que essa era a palavra de Deus. E eles tinham muitos tradutores que viviam em diferentes lugares do país. E quando eles traduziam um verso, teria que haver harmonia na tradução, e só era incorporada na Bíblia se todos estivessem de comum acordo. Eles não estavam isolados. Eles poderiam ter consultado os estudiosos. Até mesmo o público podia dar a sua opinião. Sim, é incrível como eles produziram essa Bíblia. E eu gostaria que nós continuássemos a conversar sobre esse assunto no nosso próximo episódio, já que o nosso tempo se esgotou. Mas nós nem começamos ainda. É mesmo, por isso que nós temos que continuar esse assunto. Obrigado por assistir e estaremos de volta no nosso próximo episódio.